Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui de novo. Eu acho que Zep vai fazer parte dos meus vídeos sempre agora. Quando eu estiver gravando aqui na minha mesa, né? Aqui é minha mesa de tarô. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto sério. Um assunto que é muito importante pra mim e que fez uma grande diferença na minha vida eu passar por isso. Que é sobre as lições que eu aprendi na prostituição. Gente, eu sei que esse é um assunto bem sensível, né, para algumas pessoas e para mim também. Mas eu tô em uma meta, minha filha, que é ser o mais sincera possível nos meus vídeos, até para mim mesma, porque eu sinto que o conteúdo flui mais. E esse é um assunto que eu quero falar aqui com vocês, porque eu aprendi lições incríveis depois que eu passei por essa situação aí, né? Então, gente, primeiramente, eu nunca tive muita necessidade, assim, de ir pro job, entende? Necessidade que eu digo que passar fome, estar sem uma casa, né? Sofrer agressão, ou precisar. Enfim, gente, eu não passei por isso, porque a minha família, por mais que não for perfeita, sempre esteve do meu lado me ajudando. Mas no momento em que eu decidi entrar pro job, foi a partir de várias motivações que veio do meu ego naquele momento, né? Naquela época da minha vida. As decisões veio através do meu ego e hoje eu reconheço isso. A primeira motivação foi a falta, né? Eu tava passando por algumas dificuldades que não eram extremas, mas que eu considerava dificuldades e que eu precisava de dinheiro na época, né? Então a primeira coisa foi a situação financeira que me levou a fazer isso. Só que naquela época, eu achava que eu precisava muito daquilo. Sendo que hoje, olhando, eu não precisava tanto assim, né? O meu ego fez eu pensar que eu precisava de mais dinheiro, de mais coisas, de mais objetos, de mais utensílios para agregar na minha vida, né? E a segunda motivação foram as decepções amorosas que eu passei na minha vida por muito tempo. Então, eu sempre tive relações em que eu ficava com os homens, eles me usavam sexualmente e a gente não tinha nenhum vínculo emocional e eu sofria muito com isso. Só que eu não era nenhuma vítima. Na verdade, ninguém é vítima aqui de nada, porque a gente atrai o que a gente é. Então, as relações que eu tive, que eu considerei como os homens me usavam, foram um reflexo da minha própria energia, o que me permitia passar naquela época, né? Então, foram essas duas motivações principais. Também teve uma motivação extra, que era a minha vontade de expressão. Então, eu tenho muito essa questão sexual na minha personalidade. Eu gosto muito de me expressar com o meu corpo, né? Eu gosto de vestir roupas em que eu me sinta gostosa, em que eu me sinta bonita. E eu gosto da minha imagem, de tirar fotos, de trabalhar com esse tipo de coisa. Só que, como eu gravei um vídeo pra vocês que eu passei muito tempo nas sombras, esse meu lado estava no meu inconsciente, estava nas sombras, que me levou a fazer coisas que, consequentemente, não iam me trazer felicidade, né? Se é que vocês conseguem entender o que eu tô falando. Muitas vezes, quando tem um desejo reprimido dentro de você, você acaba tomando decisões que não é o que você quer, de fato. Mas, de alguma forma, aquela decisão acaba levando você para algum lugar. Que foi o que aconteceu comigo, né? Enfim, eu também tinha questões sexuais para resolver, como, por exemplo, sentir culpa da minha sexualidade, sentir culpa de ser mulher, de me mostrar mulher para o mundo, porque eu tenho traumas em relação à minha sexualidade, né? Então, na minha cabeça, esse foi um lugar, um caminho para eu me desenvolver. E isso de fato aconteceu, tá, gente?
Eu realmente aprendi lições preciosas, assim, nesse tempo em que eu estava fazendo job. Mas eu tomei a decisão de não continuar fazendo. Hoje em dia eu não faço mais, porque eu vi que ali não era o estilo de vida que eu queria viver, né? Foi um momento da minha vida em que eu precisava passar por aquilo. Mas enfim. Então, entrando nesse consenso de que, naquela época, eu sentia um grande sentimento de que eu precisava muito do dinheiro, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa na minha vida, eu precisava me movimentar, precisava ganhar dinheiro, eu precisava avançar, eu precisava dar um salto quântico ali naquele momento. E juntando com a minha ambição de ganhar mais, de querer dinheiro, com o meu sentimento de que, poxa, os homens não prestam, eles não me valorizam, eu tô ficando com uma pessoa de graça, ela tá me usando e eu não tô ganhando nada em troca? Não, isso tá errado. Na minha cabeça, né? Eu pensava assim. É... E também, juntando com o sentimento, o fogo que tinha dentro de mim, de me expressar, de me envolver sexualmente com as pessoas, porque por mais que eu estivesse entrando pro job, eu ainda era uma pessoa reprimida sexualmente, né? Então as pessoas podem olhar e ver, nossa, a Zaira é muito bem resolvida com a sexualidade dela, ela não tem vergonha e tudo mais. Mas a minha motivação de entrar pro job também foi me libertar sexualmente. Na minha cabeça, isso era liberação sexual, isso era libertação sexual, mas não era. E vocês vão ver isso ao decorrer do vídeo que eu vou explicar pra vocês. Então, gente, como eu falei aqui pra vocês, que eu não era uma pessoa que estava passando fome, que estava realmente em um estado de sobrevivência, de necessidade. Eu não estava nesse estado, né? Então, o valor que eu cobrava não era um valor barato. Então, eu cobrava ali o valor que eu achava que era acima da média, digamos assim, porque na minha cabeça eu sou uma pessoa acima da média, então, como eu não estava passando fome, como eu não estava em estado de sobrevivência, eu não precisava fazer aquilo por um valor extremamente barato. Eu não vou falar o valor aqui pra vocês, porque eu sinto que não é necessário, mas deixando claro que eu cobrava um valor salgado aí, viu? Então eu não atendia qualquer cliente. Eu atendia homens mais velhos, homens que tinham mais é, condição, homens casados, né? Que a maioria dos homens que me procuravam eram casados. E na época eu não me importava com isso, gente. Eu não ligava mesmo pra isso, eu não tava nem aí pra isso. A verdade é essa. Eu só queria ganhar o meu dinheiro e acabou. Fazer o meu trabalho. Eu era muito profissional, assim, sabe? Muito mesmo. Eu sou profissional em qualquer área que eu for fazer, né? Eu sou taróloga, então eu sou profissional sendo taróloga. Eu era profissional no job e eu sou assim, quando eu quero ganhar o dinheiro, eu foco, entendeu? Eu quero ganhar o meu dinheiro e é isso, eu vou fazer o que tem que ser feito e acabou. Óbvio que nos meus termos, então eu não fazia tudo que a maioria das garotas de programa fazem, porque eu não sou uma pessoa que nasceu para ser garota de programa. Eu nasci para ser quem eu sou, entende? Então, eu não ia me submeter a fazer coisas que eu não queria, porque na minha cabeça tem isso, de que eu só vou fazer o que eu quero, eu só vou fazer o que eu me sinto bem ali nas minhas condições mentais. Então, naquela época, eu tinha limites, eu tinha, como posso dizer assim, limites mesmo de até onde eu iria para ganhar esse dinheiro, para viver essa experiência, até porque para mim não era só sobre o dinheiro, era uma experiência que eu estava vivendo. Porque como eu já era privilegiada, como eu já sou privilegiada de ter uma boa condição financeira melhor, uma família que estava me ajudando naquela época, eu não sentia tanta necessidade em me colocar em situações que me degradavam, entendeu? Eu não tô dizendo que essa época não me afetou.
né? Até porque você fazer sexo com uma pessoa por dinheiro é uma situação bem, bem que tá na frequência de sobrevivência, de alguma forma, né? Então, só que tem pessoas que têm muito mais necessidade do que eu tinha naquela época, né? E hoje eu enxergo que muitas vezes a necessidade que eu achava que eu tinha era o meu ego, de querer mais, da soberba, da ambição, de querer muitas coisas, muitos objetos, muitos bens materiais, muito dinheiro, sendo que a verdadeira riqueza não está aí. E foi uma das lições que eu aprendi, né? Que na verdade esse vídeo é para falar sobre isso, né? Sobre as lições. Mas enfim. Eu comecei, nesse momento aí da minha vida, os meus sentimentos, eles não estavam a todo vapor, não. Eu deixei os meus sentimentos de lado, vivi uma era mais racional, mais fria, pra fazer esse trabalho, né, minha gente? Prostituição, você se vender pra alguém, você tem que estar ciente ali das coisas que podem acontecer, os perigos. Você tem que ter uma mente racional, você tem que ser profissional para exercer aquele cargo, né? Você tem que ter um mental forte para fazer aquilo, voltar para sua casa e seguir a sua vida, entende? Então eu fiz, né? Naquela época eu deixei os meus sentimentos de lado, juntando com as minhas decepções amorosas, eu segui esse caminho. Então, meu Deus, gente, eu vou ver se são meus gatos. Meus gatos, eles fazem aqui, peraí. Então, gente, nessa época da minha vida, eu estava muito no meu ego, né? Quando a gente tá no nosso ego, a gente meio que desliga as nossas emoções para viver em um pensamento fixo que você tem. Então, o meu pensamento fixo naquela época era ganhar dinheiro, era conquistar coisas, era agradar pessoas, né? Que depois que essa época passou, eu percebi que muitas das coisas que eu fiz foi pra agradar algumas pessoas, foi pra conseguir o olhar de algumas pessoas. E o meu pensamento era esse, ganhar dinheiro, me tornar uma pessoa independente financeiramente, enfim, me sentir bem comigo mesma. Eu achei que naquela época o dinheiro, a luxúria, esse tipo de energia ia me trazer uma felicidade, ia me trazer liberdade, ia me trazer algum tipo de satisfação, sabe? Só que com o tempo, eu fui entrando novamente em contato com as minhas emoções, com a minha intuição, com o meu coração e com o meu eu superior, com a fonte divina, com Deus. E fui me sentindo desconfortável naquele papel que eu estava fazendo, né? Porque aquela pessoa não era eu, era uma parte de mim que estava nas sombras. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, né, que aquela pessoa não era eu de verdade, que com as decepções da vida, eu fui deixando as minhas vontades de lado, eu fui deixando o meu coração de lado, os meus sonhos de lado, os meus projetos, que o meu sonho, desde que eu despertei para a espiritualidade, o meu sonho sempre foi trabalhar com a espiritualidade, sempre foi ajudar as pessoas, até porque esse trabalho não é só sobre ajudar as pessoas, mas sim expressar todo o conteúdo que eu tenho dentro de mim para as pessoas. Então, é também uma questão de eu existir aqui, né? De eu expressar o meu verdadeiro eu, que é um ser espiritual, que não é um ser carnal, que está preso ao ego, enfim. Mas eu também falo aqui para vocês que não somos só luz, somos sombras também. Então eu não tô aqui para ser a pessoa boazinha que vocês já sabem, né? Se você não viu meu vídeo
que eu falo que eu estive nas sombras por muito tempo. Tá aí no meu canal, vai ver. Então, gente, essa decisão de sair do job não foi só pela minha profissão e tal, foi por mim, pela minha liberdade de expressar quem eu sou. E eu comecei a me perder nesse meio, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que desejava ter um relacionamento, um casamento, né? Essa família assim tradicional. E eu fui perdendo as esperanças de ter isso conforme as minhas decepções. Só que o meu desejo de me conectar com as pessoas ainda esteve no meu coração, né? Sempre esteve no meu coração. Por mais que eu estivesse fazendo o job, né, na prostituição, eu ainda tinha pessoas que eu realmente era apaixonada, que eu sentia amor por essas pessoas, de verdade. Então, eu estava na prostituição, mas eu ainda pensava nas pessoas que eu era apaixonada. Só que eu pensava que eu podia ter tudo, que eu podia ter as pessoas que eu gosto e que eu podia trabalhar na prostituição. Só que não tem lógica uma coisa dessa, entendeu? Porque quando você decide manifestar uma coisa, você tem que focar naquilo. Você não pode ficar em dois caminhos, você tem que escolher uma coisa, né? E se entregar para aquilo e manifestar aquilo. Que a manifestação se trata de você ser aquela coisa, não de você fingir que é, né? É de você realmente entrar naquela realidade e ser aquilo. Então eu percebi que, ao mesmo tempo que eu estava na prostituição, ganhando dinheiro, satisfazendo o meu ego, satisfazendo as minhas necessidades de sobrevivência, né? De ter o dinheiro, de ter as coisas ali, os bens materiais e tal, eu estava deixando de lado a minha satisfação emocional, a minha satisfação da alma, de eu fazer o que eu realmente queria fazer, né? De expressar o meu eu verdadeiro para as pessoas. Porque nesse tempo aí, eu fui me apagando, né? Me apagando no sentido de apagando o meu coração sensível mesmo, o meu lado sensível, o meu lado intuitivo, o meu lado amoroso, o meu lado feminino, né? Porque, como eu falei a vocês, para você entrar nesse ramo, você tem que ser mais fria. Você tem que deixar alguns sonhos de lado, você tem que deixar algumas coisas de lado. Então, isso também me trouxe problemas com a minha família, porque, obviamente, a minha mãe não gostou dessa minha decisão, alguns familiares também não gostaram, as pessoas tiveram opiniões em relação a isso, obviamente, né? Me afetou um pouco, mas eu também não me importava muito com a opinião das pessoas, porque eu tenho esse jeito, né, meu, que tipo assim, eu não sou santa, entendeu? Se eu faço uma escolha pra minha vida, eu vou bancar aquela escolha. Eu não vou ficar me fazendo de vítima, eu não vou ficar querendo a aprovação dos outros. Eu vou fazer aquela escolha e acabou, entendeu? Se for pra eu sujar minha imagem, eu vou fazer e acabou. Eu sou assim, gente. Eu sou assim. E da mesma forma que eu fiz, não me arrependo porque foi uma vivência, né? Eu também não tenho vergonha de voltar pro meu coração e pra minha intuição e pro meu eu verdadeiro. E é isso, gente. A vida tá aqui pra ser vivida e eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de que eu vou morrer um dia e que eu sou um ser eterno. E isso me faz ter coragem de eu viver as coisas que eu quero viver, sabe? E de experimentar mesmo e, pô, tudo é uma lição na vida, sabe? Então, gente, vamos para as lições que eu aprendi, né? A primeira lição que eu aprendi é que o dinheiro não é tudo, sabe? Por muito tempo na minha vida eu priorizei o dinheiro. Por quê? Eu achei que o dinheiro ia me trazer toda a felicidade do mundo. Isso é clichê, né? Porque as pessoas falam isso, mas eu vivi a experiência. E você viver a experiência é muito mais caro do que você ouvir de outra pessoa falando.
eu percebi que o dinheiro não era tudo, porque eu estava deixando de lado as coisas que eu queria fazer, as coisas que eu queria viver de verdade, que me entregar de corpo e alma na minha profissão de alma, que é ser taróloga. Na verdade, não é ser taróloga, é ser eu, né? Posso gravar um vídeo depois falando sobre profissão de alma para vocês. A minha profissão de alma é eu expressar quem eu sou, é eu expressar o meu conteúdo, a minha sabedoria, as minhas lições que eu aprendi, né? Então, isso aqui para mim é exercer a profissão de alma, porque eu tô simplesmente existindo aqui, falando para vocês, contando o que eu vivi, e isso pode ajudar algumas pessoas, né? Então, como o lugar de manifestação aqui, manifestação, você quer manifestar as coisas para sua vida. Eu estando em uma profissão que não me permite ser feliz de verdade, bloqueia as minhas manifestações, bloqueia eu realizar os meus desejos, entendeu? Então, por mais que eu estivesse tendo um ganho financeiro, o ganho que eu realmente queria ter não era aquele ganho financeiro, era um ganho muito maior, era um ganho no nível de alma, que o dinheiro não compra. E é esse o ganho que eu estou em busca, né? O ganho no nível de alma, em que o dinheiro não vai comprar, que coisas materiais não vai comprar. Entende, gente? É o ganho pessoal de você se realizar como pessoa, de você fazer as coisas que você gosta, de você estar com pessoas que você gosta, de você ser quem você é, entendeu? Então, só o fato de eu ficar com pessoas que eu não queria pelo dinheiro me causava um grande dano emocional. Me causava um grande atraso, porque na minha alma sempre teve uma vontade de conexão verdadeira, de sentir o amor verdadeiro realmente com as pessoas, sabe? E eu já tinha sentido essa conexão antes, já tinha experimentado esse amor, eu sabia o que era isso. Mas pelo fato das minhas decepções, eu escolhi me fechar para isso, né? Então a primeira lição que eu aprendi é que não há dinheiro que compre o ganho no nível de alma, sabe? Você está feliz consigo mesmo, você está íntegro nas suas escolhas, você está fazendo o que você quer. Não tem valor, gente, não tem dinheiro que pague isso. A sua liberdade realmente de você ser um ser livre, de pô, você não precisar fazer uma coisa que você não quer, entendeu? Para ter o dinheiro. Isso começou a me corroer bastante quando eu comecei a sentir o peso de fazer uma coisa que eu não quero para ter o dinheiro, de transar com uma pessoa que eu não quero para ter o dinheiro. Porque na minha alma tem a vontade de fazer o que eu quero, de desejar, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu segui esse instinto de ir pro job mesmo, porque eu queria naquele momento, nesse momento que eu deixei o job, eu segui o meu instinto de fazer o que eu quero também. Pô, eu não quero mais transar com essas pessoas pelo dinheiro. Eu quero transar com uma pessoa que eu realmente quero, que eu realmente tenho prazer, que eu realmente tenho desejo, que eu realmente tenho amor, conexão. E esse desejo do meu coração, da minha alma, me levou a eu parar de fazer isso, né? Então, com o tempo, não foi de uma vez que eu parei. Com o tempo, eu fui deixando, né? Excluir o meu contato do site, fui parando de vender fotos, porque eu também vendia fotos, também eu tinha privacy. Então, a primeira coisa que eu fiz foi excluir o privacy, porque eu não tava me sentindo mais bem naquela situação de vender o meu corpo, de me expor daquela forma. Porque eu não queria mais, gente. Quando eu dou na telha que eu não quero mais, eu percebo logo, olha, isso aqui não vai me levar pra felicidade, não. Entendeu? Eu vou parar com isso. Então é isso. Quando eu percebo uma coisa,
é muito mais fácil de eu tomar uma decisão, de eu tomar um partido na minha vida. Então, foi isso, né? Eu percebi que isso não ia me trazer felicidade genuína, porque o que eu queria era mais profundo do que simplesmente ganhar dinheiro. E eu sei que eu posso ganhar muito mais dinheiro cultivando uma energia soberana dentro de mim, entendeu? Quando você se torna uma pessoa íntegra, de tipo assim, não, eu não vou aceitar isso por causa da necessidade. Eu vou confiar no universo, que o universo vai me trazer isso mesmo sem eu me vender, mesmo sem eu abrir mão dos meus valores. Gente, isso é um poder tão grande que você entrega totalmente sua fé no divino e você vê que eles realmente estão com você. E você se torna uma pessoa tão poderosa dentro de si mesma, uma pessoa tão íntegra dentro de si mesma, que é esse o ganho, entendeu? Esse é o ganho. Você se sentir bem consigo mesmo e pronto, entendeu? Então, esse ganho pessoal e interno que eu tive de me sentir bem comigo mesma, me sentir íntegra, me sentir que eu tô alinhada com a minha verdade, não tem preço, entendeu? E eu sei, pelos meus estudos e pelo meu conhecimento espiritual, que é isso que vai me trazer prosperidade, que é isso que vai me trazer dinheiro de verdade, né? E não só uma coisa que eu posso perder, que, sabe? Porque eu realmente foco em construir fundação, uma coisa concreta, firmada, que tenha raízes, que tenha profundidade, que tenha poder de verdade, gente. E aí eu me lembro de uma frase que é tipo assim, uma coisa assim. A diferença entre um castelo que vai durar milhares de anos e um prédio que pode durar somente 100 anos, digamos assim. Então essa é a diferença do meu processo de pensamento, que foi a lição, né, que eu aprendi nessa jornada. Eu quero ter uma fundação realmente concreta, né, uma coisa estável, uma coisa que seja verdadeira e que seja concreta ali, que seja íntegro, que tenha poder e que tenha raiz. E como é que eu vou desenvolver isso sendo uma pessoa superficial? Não tem como. Eu vou desenvolver isso com o meu interno firmado em mim mesma. Ou seja, tomando as minhas decisões, né? Conforme a minha verdade, sendo uma pessoa é, realmente, gente, uma pessoa firmada em si mesma, né? Então, a primeira lição que eu aprendi foi essa, foi uma das lições mais preciosas que eu tive e que até hoje eu venho aprendendo com isso, né? E continuar tomando essa decisão é o mais importante. Tipo, não, eu vou fazer o que a minha alma está pedindo para eu fazer. Eu vou seguir a minha verdade, eu não vou me vender, eu não vou. é, Vocês entendem, né, gente? Eu não vou vender a minha alma, desperdiçar os meus dons pra me vender, pra fazer coisas que eu não quero, pra viver infeliz, né? Então, a segunda lição que eu aprendi com o job foi que as pessoas literalmente pagavam não só pelo meu corpo, mas pela minha energia. Gente, quando eu percebi isso, foi assim, um plot twist na minha cabeça, que eu pensei, caralho, velho, a pessoa tá literalmente pagando pela minha energia, porque chegou um momento da minha vida que eu comecei a me sentir sugada. Eu comecei a me sentir sem fogo, sem energia vital para viver a minha vida, os meus sonhos, para fazer o que eu quero, né? Eu comecei a sentir que eu tava vivendo para os outros, sabe? Porque realmente não era só o meu corpo,
que as pessoas queriam, era a minha energia também. E isso é uma coisa muito cara. Eu comecei a perceber que a minha energia era valiosa, porque a pessoa, ela não estava pagando só pelo meu corpo, não. Ela estava pagando para ter a minha energia, para ter a minha vida, para ter acesso a um sentimento que eu fazia ela sentir. Por algum motivo, ela sentia aquele fogo, aquele tesão, porque eu estava dando aquilo para ela. Não só pelo meu corpo, não só pela minha carne, mas pela minha energia. E quando foi que eu percebi isso? Quando eu me senti sugada, quando eu senti que eu não tinha vitalidade, quando eu senti que eu tava perdendo a paixão pela vida. Quando eu senti que eu tava sem ânimo, que eu tava sem felicidade na minha vida, que eu tava vivendo uma vida muito séria, que eu tava vivendo uma vida que eu não tava vivendo por mim, entendeu, gente? Eu tava literalmente doando minha energia pra é, essa profissão, né? Nossa, eu tô muito bonita, gente. Não, peraí, nesse ângulo. Não, mas aqui, ó. Enfim, eu tava doando a minha energia pra essa profissão, pra essa egrégora, pra essas pessoas, né? Porque quando eu falo egrégora, é realmente uma energia ali completa de você estar participando daquilo e aquilo está sugando a sua energia. Então, gente, eu falei assim, não, já chega. Eu tô sem energia pra fazer as minhas coisas, eu tô sem energia pra me aprofundar na espiritualidade, que é o que eu mais amo fazer. E, gente, a espiritualidade demanda energia, porque é literalmente você trabalhar com a vida, entende? Você trabalhar com a espiritualidade é uma coisa tão profunda que não é só você ler carta ou acender vela. É você trabalhar ali constantemente com a vida, com, com o desenrolar da vida, gente. É você descobrindo mistérios, é você abrindo portais, visitando dimensões diferentes, descobrindo segredos sobre a vida. Então, isso requer uma paixão, uma inspiração. Isso requer um fogo interno que eu tenho, de você querer descobrir mais e mais sobre a vida, de você querer estudar, de você querer. Ai, gente, sabe? Quem trabalha com a espiritualidade sabe qual é essa sensação. É você nunca parar, entende? E eu tava sem esse fogo interno, porque eu tava fazendo coisas, eu tava direcionando a minha energia pra uma coisa que eu não queria, que eu não gostava genuinamente. E assim, quando eu falo que eu tava fazendo uma coisa que eu não queria, não era que eu era forçada ou que eu ficava chorando, não, gente, tá bom? Não é assim, não, viu? Tipo, na minha cabeça, eu tava fazendo aquilo pro meu bem, mas na verdade mesmo, eu não queria estar vivendo aquilo. Eu queria estar vivendo outra coisa. Eu queria estar vivendo uma coisa muito melhor. Mas pela necessidade e pelos meus pelas minhas limitações, eu achava que eu precisava daquilo e que eu tinha que fazer aquilo, entendeu? Não é que eu ficava chorando fazendo aquilo, não. É que eu fazia aquilo, né? Eu saía com os caras, eu me prostituía, eu ganhava dinheiro, mas sabendo que aquilo não era a vida pra mim, entendeu? Que aquilo não ia me fazer feliz. Entendeu? Só que naquele momento eu não estava totalmente em contato com as minhas vontades, eu não estava totalmente em contato com a minha intuição, com o meu coração. Eu sabia, mas ficava ali escondido, ficava ali guardado, ficava atrás da minha cabeça, tipo assim, pô, você não tá feliz aqui, né? Você vai ficar aqui a sua vida toda. E os seus projetos, né? A espiritualidade ali, na minha vida, constantemente. Como eu falei no outro vídeo, que se você não viu, vá ver. Não é porque eu estava na prostituição ou não é porque eu estava nas sombras que eu não tinha acesso à espiritualidade, não. Entendeu? A espiritualidade sempre esteve comigo. Só que
Tem barreiras para você acessar a espiritualidade. Quanto mais você tá no seu ego, mais difícil a espiritualidade é de chegar até você, porque você não tá vendo as coisas de forma clara, não. Você tá vendo as coisas através da lente do seu ego, né? Da sua soberba, da sua ambição, de que, eu tenho que fazer isso mesmo, que eu preciso disso, sei que. Muitas vezes você tá ali no seu ego, poxa. Você não tá vendo as coisas com clareza, né? Então, gente, quando eu percebi que a minha energia era valiosa, eu percebi que aquele dinheiro também não comprava a minha energia, porque eu tinha o dinheiro, gente. Não é uma questão de, Zara, você não ganhava. Gente, eu ganhava bem assim, sabe? Eu realmente tive a experiência de ter dinheiro na minha vida, entendeu? Não vou dizer que, eu fiquei rica. Não, não é isso. Eu realmente tive um dinheiro que eu me senti independente. Eu me senti que eu poderia comprar o que eu quisesse. Só que essa sensação de ter não estava compensando o gasto energético que eu estava tendo em dar a minha vida, a minha alma, o meu espírito e a minha energia para essa egrégora da prostituição, do job. Entendeu? Porque a minha energia sempre foi feita para o meu desenvolvimento, a minha felicidade, as coisas que eu quero, que eu tenho paixão de fazer. Entendeu? Então, aconteceu um redirecionamento, né? E também as minhas inseguranças fizeram parte dessa decisão de eu entrar para a prostituição. Por quê? Eu comecei a acreditar em algum momento, né? Esse não foi um pensamento consciente naquela época. Eu aprendi isso hoje, né? Em algum momento eu tinha o sentimento de que as coisas que eu tinha para oferecer para o mundo e o meu trabalho não eram valorizados. Não era uma coisa que as pessoas iam valorizar, não era uma coisa de valor e tal, tal, tal. Por mais que eu soubesse o valor do meu trabalho e do meu conhecimento e do que eu faço, entendeu? Em algum momento eu decidi deixar isso um pouco de lado e focar em outras coisas. Vem, amor. Ai, gente, meu gato tá aqui, gente. Eu vou pegar ele pra vocês. Não, não saia não, não vai embora não. Você veio aqui, agora você vai ter que arcar com suas consequências. Gente, ele é muito lindo, gente. Olha como ele é lindo, gente. Ele é o amor de mamãe, gente. Ele é muito lindo, gente. Vai ficar aqui no meu colo? Não. Desceu ele. Então, de alguma forma tinha ali uma autossabotagem, sabe, da minha parte. De eu não acreditar totalmente no meu dom, de eu não acreditar totalmente nas minhas capacidades, de não precisar vender o meu corpo, entendeu? Mas como eu falei, anteriormente, eu também queria extravasar, entendeu? Eu precisava disso. Eu precisava acessar partes minhas, né? E como eu falo pra vocês, também tá no vídeo das sombras, que pra você se curar, gente, você tem que acessar suas sombras, entendeu? E eu tô aqui pra isso, meu amor. Então eu vou me jogar de cabeça, eu vou fazer a cura, eu vou viver a experiência, eu vou viver a vida. Eu vou viver realmente a minha encarnação do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Então eu vou fazer o que é necessário para que a minha vida seja o mais proveitosa possível. E na minha cabeça, naquela época, eu precisava daquela experiência para acessar as minhas sombras, para me conhecer mais, para desenvolver mais a minha sexualidade e tal. Só que tudo tem um preço e tudo tem um limite de acabar. E acabou pra mim, gente. E é isso. Hoje em dia eu quero fazer coisas que estejam mais alinhadas com a minha alma, com o meu querer, com o meu desejo de verdade, né? Eu tô me abrindo mais pra me conectar com as pessoas de verdade, né? Ter conexões verdadeiras e não só pelo dinheiro. Porque é isso que a minha alma deseja, né? Porque pra você
entrar numa conexão verdadeira com uma pessoa real, que você realmente tem sentimentos e que você realmente gosta, você tem que ser uma pessoa real também. E você se envolver com uma pessoa que é só pelo dinheiro, você não precisa dar muito de si ali. Você só precisa exercer uma função que aquela pessoa está te pagando. Então você muitas vezes não está vivendo o que você é. Você está apenas performando algo para ter um ganho, né? No meu caso, um ganho material, dinheiro. Só que, gente, eu cansei disso, entendeu? E é isso. Hoje em dia eu tô muito bem com essa minha decisão. E eu me vejo totalmente capaz de manifestar as coisas que eu quero pra minha vida, né? Eu diminuí também mais a necessidade de ter tantas coisas, de ter tantos bens materiais, de comprar tantas coisas, porque eu vejo que muitas vezes as coisas que eu queria não tinha nem necessidade. Era só pra alimentar um vazio existencial do meu ego de, não, eu tenho que ter isso pra ser amada, eu tenho que ser isso pra ser amada, eu tenho que ter mais dinheiro, que senão as pessoas vão gostar de mim. Sendo que isso é ilusão total. E o melhor de tudo é a paz de você estar íntegra consigo mesma, de perceber que você não precisa fazer nada que você não queira e que você tem total liberdade pra viver a vida que você quer, entendeu? E é isso, gente. Espero que eu tenha passado toda a verdade pra vocês. Eu me senti muito bem nesse vídeo, na verdade. Eu senti que eu me expressei aqui muito legal, muito bem pra vocês. E é isso. Se você um dia estiver nessa situação, eu sei que é muito complicado, eu sei que é difícil e que a nossa mente, ela não vê saída por causa das nossas situações, né, de vida. Às vezes a vida nos leva a fazer coisas que às vezes é uma necessidade, mas que se você confiar na espiritualidade e em si mesma, você pode ir muito além do que você acha que é. Então é isso, meus amores. Gente, ele é muito lindo, gente. Ele é muito carinhoso, gente. E ele tá aqui comigo, gente, hoje, no meu colo. Então é isso, gente. Um beijo. Amo vocês.